Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Que bom mais uma vez estarmos juntos para continuar essas reflexões do Evangelho trazido por Jesus até nós. Elevemos o nosso pensamento. Mestre querido de tanto amor, amado Jesus, que o estudo de hoje seja uma oportunidade para aprofundarmos a nossa viagem interior e conseguirmos nos perceber enquanto espírito, que tenhamos a força para transcender a matéria e enxergar aquilo que nos é necessário para a nossa evolução enquanto espírito que somos. Que saibamos diferenciar as ilusões do mundo das oportunidades de crescimento divina que nos visitam a todo instante, por meio dos desafios da convivência diária, por meio dos desafios da luta da gente contra a gente mesmo, por meio das tantas situações que exigem de nós renúncia e sacrifício. Que tenhamos o nosso olhar ajustado com o Evangelho, para que ao invés de enxergarmos dificuldades e sofrimento, vejamos tão somente oportunidades para sermos felizes, oportunidades para edificarmos conquistas novas do pensamento e do sentimento, e assim possamos estruturar a paz dentro de nós. Que as falanges maiores da fraternidade universal possam estar em cada lar agora que nos acompanha, trazendo conforto aos corações, fortalecendo a cada um, para que todos nós nessa jornada encarnatória tenhamos a energia e a força necessárias para conduzir os nossos planejamentos encarnatórios. Que sigamos em frente e sempre em sintonia com a espiritualidade maior, para que possamos fazer as escolhas que nos levarão à paz. Que assim seja. Estamos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos trabalhar o primeiro parágrafo do item 13, que é um comentário da passagem evangélica relativo ao apedrejamento da mulher adúltera, que está em João capítulo 8, versículos de 3 a 11. Nós temos um comentário bem interessante que nos coloca o seguinte: aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. Atualmente, o mundo está bastante doente com os julgamentos, porque o movimento mais comum é primeiramente o olhar exterior, é buscar ver o erro no outro, e não só ver esse erro, apedrejar esse erro. Se a gente for parar para refletir, grande parte das nossas conversas estão correlacionadas a outras pessoas. Nós perdemos grande parte do nosso tempo falando da vida alheia, comentando as atitudes alheias,
seja de pessoas próximas, sejam de políticos, sejam de celebridades, enfim. O grande passatempo dessa nossa troca de diálogos, de palavras, enfim, desse envolvimento com o outro numa conversa, está associado a avaliar a vida de alguém. E isso é algo que nos afasta em muito dessa viagem interior, porque a proposta do Evangelho de Jesus é olhar para dentro de si. E nós estamos perdendo essa capacidade. Nós estamos focando o nosso olhar em ver o mal no outro. Nós estamos focando o nosso olhar e desenvolvendo as nossas habilidades em achar a falha em cada um. A gente vai se tornando uma espécie de observador do mal. E para observar o mal, eu preciso me sintonizar com o mal. E o fato é que nós perdemos em muito essa capacidade de enxergar o bem. Até mesmo quando a gente faz uma pergunta do tipo: você poderia me citar 5 qualidades suas? A pessoa tem dificuldade em colocar. E aí a gente fica realmente com esse olhar treinado, habituado a enxergar somente o mal que há no outro. Isso torna os relacionamentos e as convivências bastante difíceis. Se a minha percepção está sintonizada em só perceber o mal, é muito difícil a gente conseguir estruturar uma convivência fraterna. O meu foco vai estar em apedrejar os erros, em corrigir, em ser aquele agente de justiça que precisa fazer o outro pagar pelo que está fazendo, e a gente acaba se perdendo nessa sintonia. Só que tem uma coisa aqui muito importante que a gente não pode desprezar. O que eu vejo no outro? Será que necessariamente é o mal do outro? Ou a minha lente que está turva, está suja? Nós precisamos ter condições de separar o que é projeção e o que é o fato em si. Imaginem que na minha experiência de vida eu tenha sofrido inúmeras rejeições, seja nessa encarnação ou em diversas outras. E isso me marcou demais. Eu não tive recursos de enfrentamento para lidar com as rejeições que eu passei, e isso criou um núcleo de dor dentro de mim, uma ferida, um trauma, como cada um queira chamar. E eu fui tocando a vida, elaborando mecanismos de defesa para me proteger dessa dor que está lá até hoje, e vou conduzindo a minha encarnação. De repente eu me encontro com alguém num cenário do trabalho, uma situação muito tranquila, e eu viro para essa pessoa que está bastante atribulada numa tarefa e ofereço a minha ajuda. Você está precisando de ajuda? Eu posso fazer isso daí. A pessoa olha para mim e diz: não estou precisando da sua ajuda não, está tudo bem. E continua fazendo o que está fazendo. Pode ser que, em função de todo o cenário da minha anterioridade, desses traumas no campo da rejeição, eu vou sentir uma dor muito grande. E aí, com certeza, ao sentir essa dor, eu vou comentar com alguém: nossa, você viu como fulano é ingrato, sem educação? Eu ofereci ajuda e ele despreza, ele se acha o melhor. Será que o outro realmente é tudo isso que eu estou plantando com a minha maledicência? Quem é o outro e quem sou eu? Será que ao dizer o que estou dizendo, eu não estou falando mais de mim? É esse o convite que o Evangelho
vem nos trazer para que a gente olhe para dentro de si. A dor é o que eu tenho dentro de mim ou é o que o outro faz comigo? O que dói quando dói? Porque a gente pode partir da seguinte premissa e usando esse exemplo que a gente colocou, que a outra pessoa em momento algum quis agredir, a outra pessoa em momento algum quis ter uma atitude deseducada, deselegante, nada, ela simplesmente estava envolvida naquele trabalho e queria terminar sozinha. E em hipótese nenhuma, ao dizer que não precisava de ajuda, ela disse: não gosto mais de você, não quero a sua presença. Todo esse restante é uma construção minha, é uma projeção minha. E é isso que nos dias atuais nós temos feito, nós temos projetado as nossas dificuldades no outro, porque nós só estamos habituados a enxergar o mal. Como nós não conhecemos e escondemos as nossas feridas, eu nem sei aquilo que sinto, eu não faço essa viagem interior para ver qual mágoa que está em mim que eu ainda não curei. Como eu não faço essa viagem, não estou habituado, eu saio transferindo e projetando as minhas dores nos outros. Eu passo a enxergar na atitude do outro, muitas vezes, aquilo que sou. O outro passa a ser um espelho. Se eu vejo alguém muito extrovertido que quer ajudar o tempo inteiro e eu emito pareceres do tipo, julgamentos do tipo, olha, fulano quer aparecer. Eu estou falando de mim, porque eu não sei o que vai no coração do outro. E pode ser que ele não queira aparecer, ele tenha um coração puro e ele faz essa solicitude, aquilo que ele faz é com profundo amor. E aí nós tendemos a jogar no outro as dores que vão em nós. E aí quando alguém vem e nos abre os olhos, a nossa reação é de agressividade. Não, eu não sou isso. O que é isso? Olha o que você está dizendo de mim. Nós não aceitamos. Nós temos essa dificuldade. Nos é mais cômodo projetar as nossas dificuldades no outro. É muito mais confortável achar que o meio exterior está errado e eu estou certo. Porque dá menos trabalho. Aí a responsabilidade não é minha. Todo mundo precisa mudar, menos eu. E aí a gente segue nesse comportamento doente de tentar mudar tudo e a todos, no trabalho, na família, em qualquer lugar. Nós vamos perdendo essa habilidade de lidar com aquilo que é diferente e nós passamos a matar as pessoas da nossa convivência. Todos aqueles que agem diferente daquilo que eu penso, diferente daquilo que eu acredito, eu não quero mais ele do meu lado. E a gente passa a se tornar muito duro, um julgador, quase que um carrasco, porque uma pequena falha do outro, um deslize mínimo, a gente adota posturas muito extremadas. Mas o problema é que ao fazer isso, eu estou condenando a mim mesmo. Porque se eu for fazer uma análise profunda de quem sou, eu verei que eu tenho inúmeros defeitos também. É por isso que a passagem aqui, esse comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, nos convida a vivenciar essa indulgência, porque não há ninguém que não faça jus à indulgência. Quanto mais severamente a gente julga os outros, mais severamente nós nos julgamos, porque um dia, quando nós tomarmos consciência plena do que efetivamente somos, nós iremos descobrir que, se não nessa vida, em outras, eu já fiz muito pior. Já imaginaram a dor de perceber que eu sou aquilo que eu mais condeno nos outros? No momento que eu passo a amar o outro, independente das dificuldades dele,
e começo a fazer esse exercício, treinar o meu olhar para buscar aquilo que é belo e bom no outro, na verdade, eu vou fazendo um exercício para me amar. Porque quanto mais eu fizer essa viagem interior e também tomar contato com as minhas mazelas, eu já, eu já terei esses recursos para também enxergar o bom em mim. Nós precisamos sair desse padrão vibratório de deduzir aquilo que o outro pensa e sente, porque é o que nós fazemos o tempo inteiro. Eu vejo uma atitude do outro e tento projetar os meus sentimentos nele. Fulano está fazendo isso porque ele quer ser melhor do que todo mundo. Quem quer ser melhor que todo mundo? Será que sou eu ou sou ele? O que é que vai no coração do outro? E a verdade é que não nos interessa. O que realmente importa é o que vai no meu coração. Porque a cada um segundo as suas obras. Se eu mudar o universo inteiro, pode até ser uma atitude de muito júbilo, mas a porta é estreita porque só passa um, e a cada um segundo as suas obras. Eu posso mudar todo o mundo, mas se eu não mudar a mim mesmo, eu continuarei nesse plano de provas e expiações. E vou mais uma vez descartar a oportunidade bendita de alcançar planos superiores na regeneração. Precisamos urgentemente rever esse padrão nosso de julgamento e críticas ao outro, sem antes buscar entender o que vai no coração de cada um. Cada um de nós é um universo à parte, com vivências, conquistas, dores e decepções. Antes de nós tentarmos estabelecer contato com essa toga de juiz, dando determinações e direcionamentos para a vida de um outro espírito, nenhum de nós tem capacidade nem direito de definir o planejamento encarnatório de nenhum outro irmão. Antes da gente pegar esse martelo do juiz, nós precisamos amar, conversar, estabelecer um vínculo de fraternidade, buscar compreender qual a história, qual a anterioridade daquele irmão e estender as mãos. Somente o amor cobre a multidão dos pecados. Nós precisamos abandonar nos dias de hoje esse pré-conceito, um conceito já anteriormente definido. Quando eu emito essa vibração do pré-conceito, é como se eu estivesse jogando um dardo naquela pessoa, porque eu já estou criticando ela já pelo pensamento. Eu já estou dizendo, isso que você sente ou faz é errado, já é um juízo de valor. Só o fato de eu pensar assim, eu já estou agredindo vibratoriamente o outro. É dentro de tudo isso que o Evangelho é extremamente importante nos dias de hoje para que a gente consiga vivenciar a indulgência e estabelecer relacionamentos mais leves, mais amorosos, sem tanta crítica, como diz a sabedoria popular, sem tanta essa postura de ficar buscando pelo em casca de ovo, sem essa loucura da eficiência como se fôssemos todos máquinas. É o momento de desacelerar e vivenciar o amor, a fraternidade de uma convivência leve, onde eu enxergo no outro um espírito, e não um corpo, mas um espírito. E um espírito que, se está errando, é porque ele está sofrendo, porque todo aquele que ainda contraria a lei sofre. Todo aquele que agride é porque foi agredido.
todo aquele que fere é porque está ferido. Se nós conseguirmos transcender tudo isso e tiver esse olhar de amor e de compaixão e de indulgência para aqueles que nos cercam, nós vamos atrair de igual maneira as mesmas vibrações para nós. E dessa maneira, nós conseguiremos viver em paz. Um estendendo a mão ao outro sem julgar, sem deduzir, sem estabelecer tantos preconceitos, enxergando o bom e o belo que vai em todos que nos cercam. Guardemos um último ponto muito importante. Nós não podemos julgar o outro. E ao sermos julgados, nós precisamos ter a força para compreender que nós não somos necessariamente o que os outros pensam e dizem de nós. Para que a gente consiga se curar e lidar de uma forma melhor nessa estrutura doente que estamos vivendo agora, nunca devemos julgar. E ao sermos julgados, nós devemos avaliar com clareza o que realmente somos, para que nós não bebamos as taças de veneno das projeções alheias. E a gente comece a se rebaixar, a gente comece a diminuir a autoestima, achando que nós somos tudo o que pensam e dizem de nós. Em todas as situações, nós só vamos encontrar essa paz com o autoconhecimento. As notícias procediam de todo lado, trazidas pelos ventos anunciadores de esperança, porque fazia muito tempo que a dor não era ouvida. Os socorros praticamente não existiam. E pior às vezes que as enfermidades, os tormentos da alma, a perda do sentido existencial, a indiferença ante o que poderia acontecer. No entanto, a esperança voltou a acontecer no coração daqueles nossos irmãos da antiga Palestina. Porque vejam só, ninguém até então jamais fizera algo igual. Os profetas que o antecederam sentiam as angústias do povo, mas ameaçavam-nos, anunciando tragédias. No entanto, Jesus chega e vem a notícia de que a menina havia morrido, o pedido de socorro para que ela fosse auxiliada por Jesus. Ele vai até a menina, coloca as carpideiras, coloca os familiares fora do recinto em que já estava sendo velado o seu corpo. Compreendia ele que era tão somente uma catalepsia, e aí faz com que ela volte à vida. Os cegos que chegaram até ele pedindo socorro, ele os curou e disse, para que não cegassem anunciando para ninguém do que lhes havia acontecido. Adiantou? Foram contando para todas as pessoas que encontraram em todos os lugares. E aí as multidões passaram a buscar Jesus em desespero. Mateus conta no Evangelho a cura do mudo. E o que aconteceu com a cura do mudo? Jesus viu que quem estava a causar aquele problema era um espírito, um cobrador. E ele admoesta o cobrador para que deixasse aquela pessoa e então aquele mudo volta a falar e a cantar hosanas de gratidão a Jesus. Mas hoje nós vemos que as multidões continuam mudas com relação aos valores eternos do Espírito.
não se lembram de que são criados por Deus. Os seus pensamentos emudeceram em relação à vida maior, vitimados pelo materialismo, pelas ambições desmedidas, pelo egoísmo exacerbado. E do que estamos vendo hoje, essa mudez vai acabar levando a humanidade à loucura, porque desestrutura o pensamento e desarmoniza os sentimentos. E Jesus aguarda que pacientemente, que nós nos conscientizemos da vida espiritual. E aí, toda a multidão com que acabamos de falar vai um dia voltar-se para as verdades eternas, porque por ora se encontram sem rumo. Porque vejam bem, nós vivemos agora aqui na Terra um período de muita agressividade, de morbidez, e não tem como silenciar. Não é uma pandemia que está silenciando esse descaminho da humanidade. E esses fatos censuráveis formam, assim, de tal forma se tornam normal que ganham até uma cidadania social, gerando aceitação com certa naturalidade. Se nós acessarmos a nossa televisão, encontramos, sim, algumas coisas excelentes, mas encontramos também essa perda total de uma análise de uma vida ética, de uma vida moral. Nós também começamos, assim, a gente vai se tornando até normal uma linguagem chula, cheia de agressividade. Nos negócios, foi-se o tempo de que um fio de bigode resolvia. Hoje, nós vamos ver que nós não podemos mais confiar. Tem que ser um papel, tem que passar em cartório, e olhe lá, se ainda não haverá problema. E os nossos encarregados da interpretação da lei, nós vamos ver que foge a uma grande parte, não são todos, obviamente, mas foge as suas sentenças a uma correção moral. Vejamos as famílias. As famílias se acham desestruturadas. São todas? Não, mas uma grande parte. Nós vamos ver que a família de hoje não tem a possibilidade de conduzir com equilíbrio os seus membros, de educar os seus filhos. Acham que colocando no colégio está resolvida a questão da educação dos filhos. E o que nós vemos? Nós vemos jovens sem vontade de viver, buscando nas drogas, buscando na bebida, o preenchimento do vazio que possuem dentro de si. Hoje em dia, proceder-se bem é quase uma atitude repreensível. Olha que ponto nós estamos chegando. E esses escândalos, quando ocorrem com pessoas públicas, é uma coisa muito difícil, porque nesse comportamento errado de figuras públicas, nós vamos ver que há uma contaminação no coletivo humano. E com isso, a criminalidade, a desintegração da dignidade do ser humano corre em escala geométrica. Nós sabemos que todos nós temos uma fragilidade moral e a encarnação nos dá a oportunidade de modificarmos, de crescermos no caminho de Jesus. E aí sim que nós vamos ver que essa condução correta
não é mais uma virtude, é um dever. E é necessário que a gente não fuja desse dever, desse comportamento ético, moral. Nós não podemos mais fugir. Mas qual é o farol guia? O farol guia é o Evangelho de Jesus, porque ele tem toda uma proposta moral, espiritual, para que a gente consiga caminhar no rumo da evolução. A fraternidade entre os povos se faz necessária, mas nós temos que ver que ela também não pode ultrapassar os limites do respeito e da consideração moral. Nós não podemos, amigos meus, nos permitirmos mais leviandades na nossa existência, principalmente com relação aos compromissos assumidos na espiritualidade. E assim, como todos aqueles compromissos éticos com respeito à convivência com o próximo. Nós não podemos continuar a nos iludir com os prazeres que enlouquecem, com os tesouros da ilusão que se desfazem. Em todos os nossos atos, em todos os nossos pensamentos, em todos os nossos sentimentos, procedamos de forma gentil, correta, nobre em todas as nossas afeições. Porque se desejamos caminhar com Jesus, nós deveremos buscar em nós mesmos os valores maiores que almejamos viver enquanto espíritos imortais. Busquemos nas doces luzes do sermão da montanha o caminho para que consigamos conhecer a nós mesmos, para que possamos transformar o nosso coração num manancial de amor, de luz, que contaminará em escala geométrica a todos os nossos irmãos. Jesus, amado amigo de todas as horas, agradecemos ao Senhor pelas bênçãos sublimes do teu amor. Agradecemos, Senhor, pelos amigos da espiritualidade maior, que tanto nos amparam, mostrando-nos o teu caminho. Só temos a te agradecer, Senhor, porque sabemos que o teu amor é quem nos conduz a todos, irmãos em humanidade, para o teu redil de amor, onde só haverá um só pastor e um só rebanho. Que assim seja. Que assim seja.